Pois é, tem que começar assim, essa é a risada do Bolsonaro e do filho dele, o Carlos Bolsonaro. Ontem, em entrevista para a Jovem Pan, exclusiva, inclusive, ele falou algumas coisas e deu essa risada. E eu, do lado de cá, dei a mesma risada de como o povo achou que votando em Bolsonaro é votar na nova política. O que ele declarou, eu vi a entrevista toda, 53 minutos, está na Jovem Pan, você pode conferir, e lá ele deu algumas declarações totalmente favoráveis à velha política, inclusive favorável ao nepotismo. Pois é. Eu já vou começando por essa. Mas antes, dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Ele falou o seguinte: olha, se eu quiser, eu coloco meu filho como secretário da comunicação. Eu chamo ele para algum ministério. Porque eles estão criticando ele, chamando ele de pitbull, chamando isso. É por conta dele que eu ganhei. Porque ele fez o trabalho nas redes sociais. E aí eu fiquei pensando, um presidente da República falar uma coisa dessa, defender o filhinho, né? E não só a questão de defender o filhinho, mas, espera lá, chamar o filho para o ministério? E eu fui procurar essa informação e até se cogitava isso mesmo. Já depois, quando ele ganhou, em novembro, final de novembro de 2018, que o Carluxo seria o secretário da comunicação. E nós temos uma lei, a lei do nepotismo, que impede isto. Que impede, inclusive, até mesmo o nepotismo cruzado, que é o sujeito combinar para, então, contratar parentes aqui, do outro lá, e o outro contratar parentes do outro. Por exemplo, eu tenho o cargo do Ministério X, eu faço um acordo com o que tem o cargo de Ministério Y. E os parentes do Y vão para o X e os parentes do X vão para o Y. Isso é vedado pela lei. E aí o Bolsonaro taca uma dessa, ainda que possa parecer irônica a sentença, a frase, mas isso denota que ele é favorável à velha política. E se ele quiser, ele coloca. E aí eu fui procurar mais a fundo. Você sabia que tem precedente, o que seja? O que quer dizer isso, melhor dizendo? Julgamento do próprio tribunal, me parece federal, ou do STF também, e já aí na pessoa do Gilmar Mendes, favorável a isso, que teve uma mulher de uma prefeitura, que era prefeita, que nomeou seu marido para uma secretaria. E claro que isso foi processado pelo Ministério Público, com a questão da própria lei do nepotismo, e se arrastou os dois primeiros tribunais, tanto da cidade, da comarca e o estadual, obviamente prezaram pelo nepotismo, mas chegou então na Corte Superior, não, negaram, não era nepotismo. Isso em 2018. Então, se o Bolsonaro quiser colocar, ele tem até precedente de Gilmar Mendes para colocar. Aí você vê como que é a nova política, né? Que nova política que nós estamos tendo. É uma hipocrisia danada. Favorável ao nepotismo. Que maravilha, não? E aí você acha, mas os filhos deles são competentes, os filhos deles estudaram, os filhos deles... Ora, a bola não pode estar acabado. Por isso que o Brasil anda dessa maneira que aí está, porque não respeitam as leis. Tem a lei, mas tá nem aí para a lei. É lamentável. Segundo ponto da entrevista, teve vários pontos que ele falou. Eu quero deixar o mais complicado lá, alguns dos mais polêmicos, como da Previdência, para falar no final. Ele falou da questão da reforma da política. E a reforma, tanto da questão de políticos, ou melhor dizendo, de partidos, bem como do mandato. Que ele seria, entre aspas, favorável à extinção da reeleição. Mas deu a entender que ele é favorável, sim, mas que não se cumpra com ele. Porque ele disse, nós temos que ver quando que isso vai ser, né? Quer dizer, com ele pode ficar 8 anos. Mas ele é favorável que acabe com a reeleição.
porque na concepção dele, isso inclusive foi falado em campanha ou antes da campanha, que realmente é um malefício para o Brasil. E realmente é algo perverso. E o é, porque o sujeito mal começa o primeiro mandato, já está pensando no segundo, em fazer uma base aliada sólida, em fazer, de fato, tomar lá da cá, né, em começar a articular para ter apoio, para ter voto, para se reeleger. Então, ele está no primeiro ano do primeiro mandato, tem que resolver os problemas todos do outro governo. Chega no segundo ano, ele, de vez de já estar fazendo as coisas para o povo, ele não, ele está preocupado já que as eleições estão se aproximando para a reeleição. E aí não faz bolufas. Né? Então você vê uma outra hipocrisia do Bolsonaro. Ele defende, mas não com ele, né? Ele defende o nepotismo, mas está louquinho para colocar o filho. Então, com os outros pode, com ele não. Isso aí é farisaísmo, já que ele diz que é cristão, isso aí é doutrina de fariseu. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Terceiro ponto, e também outra hipocrisia do próprio Bolsonaro. Aí você acha, você está atacando o Bolsonaro? Eu não estou atacando, eu estou falando das falas dele, como são hipócritas, como o sujeito muda, como o sujeito vendeu uma ideia de ser novo e na realidade ele não é nada novo. Ele é mais um hipócrita, mais um velho político da velha política, ainda que traga alguma coisa nova. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Eu estou falando dele como político, eu não estou falando dele como pessoa, como pai de família e etc. Estou falando dele como político. E isso a lei, a Constituição da República Federativa do Brasil me confere, a liberdade de expressão para opinar. Bom, vamos lá. Terceiro ponto, e de uma certa hipocrisia dele. Referente à Previdência. Eu ia deixar mais para o final, mas vamos falar sobre ela agora. Por que a hipocrisia dele? Ele estava contando a história dos seus familiares e de seu pai. E aí ele contou que seu pai faleceu com 68 anos. E se seu pai estivesse vivo e tivesse 68 anos, se fosse aprovada essa previdência que aí está, ele não seria aposentado, né? Seria só com 70. Para conquistar o benefício da prestação continuada, se fosse pobre, né? Porque se ele não fosse pobre, ele se aposentaria um pouco antes, né? E aí eu percebo total, então, exatamente falta de conhecimento no mesmo. Como ele mudou. Ele diz, eu tinha um posicionamento um pouco diferente na época, mas mudei porque a gente foi atrás das informações e é necessário sim haver a reforma. Uma coisa sim, tem que haver a reforma, principalmente para cortar privilégios. Uma outra é a questão de tirar direitos ou garantias dos próprios pobres ou necessitados, ou as, entre aspas, regalias dos mesmos, que na realidade não se tem. O que é um salário mínimo? Nada. Passar para menos de um salário mínimo, metade de um salário mínimo, né, R$ 400, com 60 anos é um absurdo. E aí ele insistiu na tecla, tem que aprovar, reforma. Reforma. Só que aqui cabe uma ressalva também, porque uma parte ele tem razão. O outro lado, eles estão apoiando os necessitados, porque essa é a parte mais divergente, mas porque eles não querem que a reforma seja totalmente aprovada. Porque vai cortar os seus privilégios. Os outros políticos de esquerda, eles não querem perder seus privilégios, suas aposentadorias. Essa é a verdade. Porque vai, sim, de algum modo, restringir. Mas teria que ser muito mais forte e principalmente aí com relação a outras patentes. Poder judiciário, legislativo, executivo, funcionalismo público. Vai ter, mas deveria ter muito mais. Porque a questão da aposentadoria compulsória e outras coisas que ocorrem aí, né, como privilégio. Então, pode haver o seguinte, a turma da esquerda voltar, e até com uma certa razão, para que não haja essa reforma, por conta dos necessitados. Mas também pensando no seu. E aí é um problema. Porque o certo mesmo é só analisar a questão dos ruralistas e a questão do benefício da prestação continuada. Porque o resto é o certo, ainda tem que ser muito mais.
cortar os gastos e os privilégios, porque prevê, sim, a proposta, tá? Então, tem que falar dessa forma, fazer essa observação. Aqui eu não estou nem de um lado nem do outro, estou falando o que é coerente, certo, né? E aí, eu falo da hipocrisia dele por conta que o pai dele tem 68 anos. Ele estava falando, porque no meu tempo os coronéis, majores, enfim, a nomenclatura lá das patentes, patentes de alto grau lá das Forças Armadas. Ele olhava para um camarada que tinha 40 anos, há 30, 40 anos atrás, parecia que ele já estava morto. Hoje ele olha para um camarada com 40 anos e está muito forte, revigorado e tal, né? Querendo dizer que a expectativa de vida aumentou e que hoje em dia, e que isso fazia jus então à reforma, porque agora aumentou a expectativa, já chega a 70 anos, né, homens e mulheres, então vamos fazer. Mas não é bem assim, tem exceção à regra. Ele mesmo era contra tudo isso, né, como já mostrei aqui no canal. Outra hipocrisia, ele era contra os 65 anos para ambos, sexo, homem ou mulher, e também com relação ao benefício da prestação continuada e dos ruralistas e por aí em diante. Mudou tudo. Para então atender à agenda globalista, para atender então as propostas do liberalismo, neoliberalismo e tal, aí com o senhor Paulo Guedes. Depois ele falou outras coisas essenciais, importantes e até que eu não vou divergir muito dele. Com relação, por exemplo, o corte da Lei Rouanet, que era um absurdo, conforme ele disse. Eram 10 milhões, ou o teto era até 10 milhões que os artistas poderiam ter ou tirar da Lei Rouanet para fazer qualquer obra, seja peça teatral, seja música, seja filme, etc. Qualquer obra artística. 10 milhões de reais. Agora ele cortou ou vai cortar para apenas 1 milhão. E vai fazer uma restrição bem grande, a fim de ajudar aquele que é o verdadeiro artista. Aquele que de fato não tem fama, mas que é um artista esplêndido, inato. Então, acho isso muito interessante. E aí a outra ala lá, a ala um pouco mais extremista, como assim tem a ala dele extremista, também é a ala do outro lado lá mais extremista, já fica doidinho, né? A dona Rede Globo também, né? Que também tinha muita verba publicitária. Ele logo vai anunciar que esses cortes e mostrar o quanto eles ganhavam, tá? Para fazer publicidade. E dava mais ou menos esse patamar aí, de milhões, tá? Então, eu acho muito interessante. Falou também referente às terras indígenas, dizendo que tinha alguns fazendeiros que estavam reclamando que a FUNAI estava se lucrando das suas terras em nome de ser terras indígenas. E isso eu não duvido que ocorra, né? Agora, tem que respeitar os índios, sim. Tem que respeitar o direito deles de terra, sim. Agora, um apontamento interessante é que tem índios que, de fato, eles não querem viver mais aquela vida, né, selvagem, vamos dizer assim. Eles querem ter acesso à comunicação, à televisão, à internet, viver como um cidadão branco humano ou cidadão civil vive. E aí que o Bolsonaro estava falando, que acha até interessante que pudesse levar para eles energia, água, comida, bebida, médico, internet, né? Em vez de ficar em nome deles ganhando rios de dinheiro como a FUNAI tem feito nos últimos tempos. E nesse sentido eu acho até interessante, porque a própria FUNAI persegue igrejas evangélicas que vão lá para pregar o evangelho a fim deles se converterem, e elas não, tem que preservar então a cultura deles, eles têm que andar lá nus e viver nus. Nós sabemos que tem umas consequências para o nosso corpo, ainda que eles sejam índios, que tem até uma certa resistência, porque durante a friagem, né, o corpo fica mais vulnerável. Se ele não tiver roupas lá decentes, eles podem morrer de frio, né? Algumas das evidências. Até nesse ponto eu não sou tão divergente, tá? E também a questão das verbas publicitárias para emissoras grandes que não precisam, e também a questão dos royalties ali, não era royalties, melhor dizendo, era da Lei Rouanet. Falou também de Venezuela e falou também da embaixada. Da Venezuela, ele disse que não vai se meter em nada. Garantiu que os Estados Unidos estão dispostos a fazer qualquer coisa para tirar o governo ditatorial de Maduro,
mas ele não vai agir porque isso é do interesse dos Estados Unidos e que, de fato, o que seria melhor era fazer uma espécie de trancagem, vamos dizer assim, ou haver uma certa medida austera na parte econômica, ou seja, não exportar mais para a Venezuela, ou seja, não ter mais relações com a Venezuela. Aí eles são necessariamente obrigados a recuar. O governo. E lê-se lá que tem bastante militares, né? São mais de 2.000 militares, alguns são milicianos, alguns estão ligados com o tráfico de entorpecentes, tanto no Brasil como na própria Colômbia, que faz fronteira com a Venezuela. Então fica muito difícil daquela minoria que já saiu do exército, que não está mais com Maduro, então conseguir derrotar lá o poder, porque lá tem toda essa esquemática aí. Aí os outros ficam defendendo, não, lá é uma democracia, é uma bela de uma democracia mesmo, é uma bela de uma democracia. Se a ditadura da direita é ruim, a da esquerda também é igual ou até pior. E então, ele disse que a priori não vai fazer nada, mas se os Estados Unidos lá invadir, precisar alguma cooperação do Brasil, claro, ele vai checar primeiro, e isso que a Constituição prevê, né? Tem que checar as Forças Armadas e o Congresso, que o Congresso aprovar, porque o Brasil não pode se intrometer em qualquer questão de soberania de outro país e tal, tem que passar pelo Congresso. E referente à embaixada, ele disse ainda que pretende sim mudar a embaixada. Agora foi só uma sinalização com o escritório de comércio, né, que mais tarde vai esperar um tempo, claro, possivelmente se o Benjamin Netanyahu vai se eleger, para confirmar. E um dado interessante que ele disse que ele não quer colocar na Jerusalém Oriental, que pertence aos palestinos, mas sim na Jerusalém Ocidental, que pertence aos israelitas. Então não teria tanto confronto assim, né? Ou pelo menos não haveria. E ele disse que os povos árabes, a maioria é favorável até a isso, não tem problema. A grande questão é o Irã. O Irã e os radicais, né, da própria Palestina, como o Hamas, o grupo Hamas, o Hamas, com H, né? E só esse que é o grande problema. Porque até o grupo Hamas, o Hamas se manifestou dizendo que ele era um extremista e tal, né? Mas ainda tem a embaixada. Se fosse extremista, nesse sentido, eles não têm tanta razão. Mas ainda tem a embaixada. Ele poderia ter tirado a embaixada da Palestina no Brasil, que ainda nem é considerado pela ONU e nem pela Organização Internacional como um país, né? Apesar de ter a disputa, ser reconsiderado que ali é terra em disputa, ou de fato conquistada de alguma maneira, enfim, tanto para um lado como para o outro, está em conflito, melhor dizendo, né? Não era para ser decretado o Estado, eles não querem que seja decretado o Estado de Israel, mas também o deles também não. Aí tem a questão, nossa, tá, entre aspas, chegaram primeiro, mas não é bem assim. Tem outras questões, eu já falei aqui, não vou falar porque senão o YouTube é capaz de me censurar aqui, né? Então, em suma, foram essas as questões aí do Bolsonaro. Ele falou também da tirada do Vélez, diz que foi um problema de gestão, por isso que colocou outro, que é confiável a ele, o tal de Abraham. E ele também é um adepto do olavismo, vamos dizer assim, né? Ele é seguidor do Olavo de Carvalho, esse novo ministro da Educação e Cultura. Inclusive, ele disse que vai ser contra o marxismo cultural, aquela coisa toda, né? Ele faz isso de bandeira também, né? No fundo, ele faz uma espécie de marxismo de outra maneira, né? Enfim, tem tantas outras coisas para a gente analisar aqui. Mas, em suma, é isto, tá? Que você vai observar. Eu até recomendo que veja essa entrevista do Bolsonaro. E eu fui bastante irônico no começo, porque foi necessário por conta da hipocrisia do mesmo, né? Ok? Abraço e até a próxima.